tem sido naquele modo uma janela, uma janela, né? Deixa eu jogar aqui. Isso. Tá bom, então faço rapidamente a abertura. Boa tarde, mais uma vez, a todas, a todos e todes presentes. Vamos dar continuidade ao nosso seminário, né? Seminário virtual do PPGDS, que marca um pouco o nosso retorno das atividades. Gostaria inicialmente de agradecer a presença, né, e a colaboração do professor Márcio Meira e do professor Glenn Shifford, né, que se dispuseram a colaborar conosco, a comentar, né, e fomentar o diálogo e o debate das pesquisas que vão ser apresentadas hoje. Também agradecer aos colegas da Outro, Madalena, Gabriela e Solange, né, que se dispuseram a contribuir, né, e a participar e trazer suas pesquisas, seus relatos, suas experiências, que marcam um pouco das suas trajetórias, né, e que contam um pouco de quem eles são e que estão buscando com o Museu Guild, com o PPGDS, né, esse processo de construção e de consolidação da nossa ciência aqui na Amazônia. Então, vamos dar início. Gostaria de passar a palavra para o Daltro. Você tem 10 minutos para apresentar. Fique à vontade. Ok. Todos estão me ouvindo? Ok. Sim. Sim. Ok, Sim. então, vamos dar início. Sim. A apresentação também está aparecendo ok, né? Ok. Bom, então, o que eu trago para essa reflexão, para esse momento de seminário, é uma reflexão que eu intitulei de Movimentos em um Jogo de Espelhos, são notas aproximativas sobre sociedade civil a partir do que eu vivenciei em Barcarena, no estado do Pará. Teremos dois momentos. Num primeiro momento, eu vou apresentar de forma muito breve apenas as grandes linhas do projeto de pesquisa, cujo orientador é o professor Dr. Roberto Araújo, e logo em seguida eu trago alguns elementos de reflexão. O projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo, sob orientação do professor Dr. Roberto Araújo, é um projeto intitulado Itupanema e Vila Nova em Barcarena, Identidades e Dever Territorial em Comunidades de Agricultores, Pescadores e Extrativistas. Como o próprio nome já diz, ele está localizado, ou tem como foco, duas comunidades, que na verdade acabam sendo uma, porque a delimitação territorial entre elas é muito tênue, que é a comunidade de Itupanema e Vila Nova, localizadas no município de Barcarena. Como objetivo geral é compreender as mudanças socioambientais nesse território, e aí eu considero Barcarena como um território conectado ao mercado global, e como é que essas conexões e essas mudanças que ocorrem dentro dessas conexões influenciam o percurso identitário numa comunidade que é de base agroextrativista e aliêutica, que no caso é Itupanema, Vila Nova. Os objetivos específicos são, primeiramente, de caracterizar quais são essas dinâmicas socioambientais e, principalmente, centralmente, de forma centrada, a partir da instalação de projetos da cadeia minero-metalúrgica e de infraestrutura e logística no município de Barcarena. Isso que vocês veem aí na tela é um mapa feito pela Fase Amazônia, desenvolvido com as comunidades, e que, inclusive, se identifica o conjunto de empreendimentos que estão previstos para a Barcarena. Aí temos um conjunto de ações empresariais que vão desde a ampliação
do parque de depósito de resíduos sólidos da Hidro, a instalação de terminais de transporte de grão, a instalação de unidades termoelétricas a gás liquefeito, a instalação, principalmente, de portos. Os outros dois objetivos estão focados de forma muito mais localizada na comunidade de Vila Nova e de Itupanema. Num primeiro momento, perceber a relação, né, entre o que tem projetado e instalado de porto na comunidade de Vila Nova e Itupanema e como é que isso trouxe alteração, se alterou, as percepções que os moradores têm quanto ao território. E, logo em seguida, ou ligado, conectado a esse segundo objetivo, analisar quais foram as estratégias, quais têm sido as estratégias coletivas, comunitárias e pessoais de reconstrução identitária desses moradores, dessas comunidades. Aqui são algumas imagens de fotos tiradas no período de 1985 a 1988, dessas duas comunidades, sendo que hoje esta paisagem está profundamente alterada. Nós tivemos aí supressão de lagos, nós tivemos mudanças de formas de utilização dos bens naturais, por exemplo, a forma de utilização desses bens na lógica de sítios, hoje praticamente não existem lá, a redução drástica do número de pescadores, ainda a manutenção de agricultores, mas com práticas bem distintas do que era até então visto nesse período de instalação dos projetos, dos grandes projetos em Barcarena. Bom, e a partir, então, de uma provocação dentro da disciplina do professor Roberto Araújo, eu procurei justamente fazer uma primeira leitura sobre a questão da sociedade civil, ou de sociedade civil em Barcarena. E nesse período, revisitando para esse seminário, eu percebi a necessidade de trazer alguns outros aportes teóricos. Então, um deles é, primeiro, compreender quais são as macrodinâmicas territoriais que estão presentes nesse território e qual o impacto para os percursos identitários locais que essas macrodinâmicas territoriais têm. E, nesse sentido, é considerar a globalização como uma dessas macrodinâmicas, que tem tanto implicações econômicas, mas também como um processo social. Mas aqui eu trago especificamente a questão econômica. Nesse caso, destacando dois aspectos da globalização. Uma é de que você tem um processo de distribuição espacial das unidades produtivas ou unidades extrativas, e de forma cada vez mais global. Então, você tem empresas que têm um conjunto de unidades produtivas e extrativas espalhadas em diversos continentes, pelo mundo todo, mas, ao mesmo tempo, você tem um processo de integração funcional. O que é que significa isso? Que, ao mesmo tempo em que você tem um processo de distribuição no mundo, mas, ao mesmo tempo, essas unidades elas se integram, elas se articulam, porque se tornam dependentes umas das outras. No caso, um exemplo bem forte disso, quando a gente vê a China como na indústria siderúrgica, como avançando de forma muito rápida e sendo um ator relevante em nível mundial, está muito dependente ou está diretamente relacionado aos pontos ou às unidades de extração e de fornecimento de minério de ferro. E aí uma abordagem que pode nos ajudar a compreender essas lógicas são as redes globais de produção extrativas, que basicamente é uma abordagem que busca, a partir dessas três categorias de valor, poder e enraizamento, compreender que a produção extrativa ela funciona numa lógica de rede, numa lógica em que as conexões elas se dão não somente a partir do local, mas também do supralocal, e, portanto, em nível mundial. Valor no sentido de que esse valor, tanto no sentido de mais-valia, quanto no sentido de renda, ele é criado, as empresas também buscam ampliá-lo e buscam capturá-lo, inclusive, por outras estratégias, como, por exemplo, dos tributos, que não é tanto o caso do Brasil, mas no Brasil nós temos muito a captura de renda, ou, melhor dizendo, de valor, por meio da venda de marcas, né? Então, o minério brasileiro, por exemplo, da Vale, se torna um minério
com marcas. São, pelo menos, algumas marcas que são colocadas no mercado mundial. O exercício do poder, né, tanto no sentido corporativo, que é da própria empresa, mas o exercício do poder na relação com os atores sociais, chamado poder coletivo, e o poder institucional, na relação estritamente falando com o Estado. E uma outra categoria que é importante para considerar nessa análise, nesse modelo teórico, é o que é chamado de enraizamento, que é o quê? São as condições ou as condicionalidades para a operação dessa empresa em determinado território. Seja daquelas condições do próprio território, na relação com a população local, na relação com o poder local, quando no estabelecimento de redes. Por exemplo, criando, a partir das suas necessidades de insumo, rede com outras empresas, com outros territórios, não mais numa lógica, inclusive, somente de disputa, mas de integração e de incorporação. A partir desse modelo, desse esforço analítico, quais seriam, então, as sobreposições, oposições e ajustes ou desajustes da rede global de produção de alumínio em Barcarena? Primeiro, poderia indicar essa lógica de que se cria um sentido comum extrativista para o território. Mas extrativista aqui, relacionando ao conceito que Eduardo Gudinas levanta, que é da extração intensiva de recursos naturais e da sua comercialização na forma de commodities. A configuração de um território corporativo. Então, o território, que era o lugar existencial das comunidades, passa a ser um território e um lugar da empresa, ao ponto que a empresa cerca, delimita, impede ou permite processos, permite as dinâmicas de locomoção nesse território. O enraizamento, né, no caso de Barcarena, significou condicionalidade de um lado, pelo apoio do regime civil-militar, tanto pelo Plano de Desenvolvimento da Amazônia, quanto pelo Polo Amazônia, e também o impulso do boom mineral, ou seja, quando as commodities minerais elas têm uma elevação de preço considerável, e isso vai fazer com que Barcarena seja um lugar ótimo para a instalação de um aglomerado industrial de mineração. E, finalmente, trago também a questão dos desastres socioambientais e seus impactos na percepção que as comunidades têm do seu território. E aí é interessante perceber que aí você tem um paradoxo, que se de um lado alguns autores dizem que com a globalização você tem um processo de compressão do tempo, mas os desastres socioambientais, eles criam um contínuo de tempo desses desastres. Esses desastres continuam na vida e na existência dessas pessoas e dessas comunidades pelo adoecimento, pelas situações que elas têm de, às vezes, impedimento de pescar, de produzir, de mudança das suas práticas produtivas e culturais. Por isso, então, já indo finalizando, considero que, a partir desses elementos, tanto de uma abordagem quanto ao que significa a globalização em Barcarena e seus impactos no território, a necessidade de fazer uma releitura de sociedade civil. Primeiro, porque é preciso considerar que houve, sim, uma politixemia, uma diluição que foi construída pelo neoliberalismo em relação a essa ideia de sociedade civil. Sociedade civil pensada como se fosse algo único, até mesmo, de certa forma, antropoformizado, como, por exemplo, é o mercado que tem humor. Então, a sociedade civil se movimenta, a sociedade civil age como se fosse um corpo único. Ela não é um corpo único, ao contrário, é preciso pensá-la como esse espaço, né, de relações sociais, econômicas, privadas, da luta de classes, da disputa de hegemonia, enfim, da contradição. Então, por isso, a necessidade de pensar a sociedade civil, ou sociedade civil, não como uma sociedade civil, mas, acima de tudo, como uma arena, né, desses interesses, que, no caso de Barcarena, são marcados por essa disputa de uma narrativa, né, sobre qual é o papel socioambiental das empresas que estão no município e dos espaços que elas criam, seja a partir das plantas industriais ou de infraestrutura e logística, quanto das ramificações que ela tem, sejam físicas, né? Estamos falando concretamente aí do porto, da estrada, da ferrovia, da hidrovia, quanto também relacional.
Trago aqui, então, ao final, algumas referências que foram usadas para essa primeira reflexão. Obrigado. É isso. Coloco-me à disposição para continuarmos a reflexão. Os debatedores, e eu sou o orientador, eu queria dar um toque também. É possível, mas pode ser depois dos debatedores, que eu acho mais importante eles falarem agora. Roberto, a gente está com uma dinâmica que é de 2 em 2, a gente fala. Não. 2 em 2? Tá. Eu pensava que a gente tinha pensado para deixar todos os comentários para o final. Como é que ficou isso? Isso foi a orientação que a gente recebeu no início. Isso. A gente vai priorizar as apresentações dos alunos primeiro. Então, todos os alunos vão apresentar, depois a gente vai abrir para o debate. Desculpe, esqueci de esclarecer esse pequeno ponto logo no início. Tá? Então, dando prosseguimento, e Daltro, parabéns pela apresentação, sempre muito dinâmica e enriquecedora. Suas contribuições. Poder para o próximo. Solange, se ela tiver aqui agora. Madalena. É a Solange agora, né, Emílio? Já, Solange. Isso. Pode começar. Vou passar a apresentação da Solange, que ela está com alguns problemas técnicos. Tive algumas pequenas dificuldades na internet, que ela caiu, mas eu acho que agora vai. Vocês estão vendo a apresentação? Não. Não estou vendo a apresentação, não. Por incrível que pareça, eu nunca vi a apresentação dos outros. Aí eu nem sei como funciona. Aqui eu não estou vendo nada na tela. A pessoa é que tem que entrar. Eu vi seus slides, Daltro. Ok. O do Daltro passou sim, agora o da Solange ainda não entrou. Está entrando agora. Entrando. Entrou. Foi. Se foi. Não? Sim, agora sim. Boa tarde a todos. Vocês estão vendo? Sim. Sim, bom, perfeito. Eu sou Solange. Estamos ouvindo. Quaresma, eu sou da turma de 2020. E o trabalho que eu irei apresentar é o recorte de uma pesquisa que eu fiz de campo, que ele está intitulado de Narrativas Tradicionais e seus reflexos sobre a extração dos recursos naturais na comunidade Nova Aliança, Rio Caji, Garapé-Miri, Pará. Pode passar, Emílio. Próximo. Bom, de início eu trago uma breve apresentação da pesquisa que
Ela consiste em abordar relatos de experiências sobre... Volta mesmo. A pesquisa ela consiste em abordar relatos de experiências sobre o uso dos recursos naturais da comunidade Nova Aliança, que vem ocasionando perdas culturais e sociais que foram construídas voltada às práticas tradicionais que os povos ribeirinhos desenvolvem, e a partir do uso dos recursos naturais. E os saberes locais, ao trabalhar de saberes locais, eles são sistemas de conhecimento holísticos, acumulativos, de acordo com Toledo, que ele vem dizer que são dinâmicas e abertas, e se constitui e constrói a partir de base nas experiências locais. E a próxima apresentação, o próximo slide, eu venho fazer uma característica da comunidade. Emílio, você pode passar. Uma característica da comunidade para vocês conhecerem melhor qual é essa comunidade. Passa, por favor. Essa aqui é uma caracterização da comunidade. Eu trouxe um mapa que, para vocês terem uma noção onde foi desenvolvida a pesquisa, que ela está situada à margem do Rio Cagi, na comunidade ribeirinha, Nova Aliança, e as nascentes dela desde a nascente até seu curso médico, que é as nascentes da Cametá. E ela foi fundada no ano de 1956 e registrada somente no ano de 1992 pela agente de saúde da comunidade. E a partir daí percebemos que esse território ele tem uma forte relação tradicional através de suas práticas dos recursos naturais, e a partir daí essas práticas constituem suas histórias, tradições, saberes e modo de fazer, responsável pela produção social e cultural e econômica que a comunidade ela vem desenvolvendo. Passa, por favor. Emílio, você pode passar. E a pesquisa, ela está justificada como, a partir das angústias dos moradores, a gente percebemos que esses recursos tradicionais que a comunidade tem foram perdidos ao longo de gerações. E trouxemos como uma pergunta norteadora da pesquisa como os processos de extração dos recursos naturais da comunidade, eles estão impactando a construção cultural e social da comunidade. A partir daí, tivemos os seguintes objetivos, que é analisar os processos de extração das espécies nativas do local, Acho que caiu a voz, né? Caiu o som. Não, ela saiu. Deve ser a conexão dela.
faremos. Melhor passar pro próximo, aí ela volta depois. Tem como mandar um zap para Concordo com ela? a Sim, Cândida, nós conversando lá no grupo para ver qual é a falha técnica, tá bom? Tá, obrigada. Só se ela apresentar o próximo, depois ela volta no final e apresenta dessa parte em diante, né? Uhum. De acordo. Sim. Madalena. Quem é o próximo? Madalena. Sou eu. Oi, gente. Olá. Olá, Madalena. Pode começar? Sim, Madalena. Pode. Por favor. Vai querer que eu... A minha internet também está oscilando muito. Eu vou tentar entrar. Eu estou usando 2 aparelhos. Aí eu vou tentar entrar pelo meu computador com slide. Não estranhe se aparecer 2 Madalena aí. E se eu não conseguir, o Emílio vai passar a minha apresentação, tá? Tá bom, gente? Tá ótimo. E que tudo dê certo. Tomara. Vou desligar aqui a câmera. Só um minuto. E, Emílio, a internet aqui também tá oscilando demais. Então passa aí para mim, por favor. Se voltar, eu aviso aqui. Tá? Tá, peraí. Você tá compartilhando a tela. Ainda não apareceu aqui. Tá indo. Foi. Apareceu. Tá aparecendo para vocês? Pra todo mundo? Até agora não. Para mim está. Para mim tá, Madalena. Tá ótimo. Eu não Boa estou vendo tarde. nada. Agora eu tô vendo, sim. Tá. Tá aparecendo, sim. Então vou iniciar, então. Boa tarde. Pode iniciar. A todos Por mim, e a pode todas. iniciar, porque eu tô vendo. Bom, o meu trabalho, ele faz parte do meu trabalho de conclusão de curso, na verdade é ele, o meu trabalho de conclusão de curso. Porém, eu vou fazer um resumo dele e falar um pouco da minha pesquisa atual, que é para vocês colaborarem com sugestões, críticas. Até porque o meu trabalho de conclusão, meu projeto atual, ele tem muito a ver do que foi o meu TCC. Então, só para deixar evidente. Bom, o nome do meu trabalho é Faço Garrafadas, Trato de Mulheres e Mães de Filhos, o partejar e os elementos afro-indígenas na aldeia Ituaçu e no quilombo de Itamoari. Esse trabalho ele parte de um lado muito político, pessoal, porque eu sou da comunidade de Itamoari e durante minhas pesquisas como bolsista de FIBIC,
eu pude conhecer a aldeia Ituaçu. E aí, na aldeia Ituaçu, trabalhando com mulheres da etnia Tembé, eu pude assim, perceber uma semelhança entre as práticas da aldeia Ituaçu, que se direcionava principalmente ao partejar, e também da minha comunidade, que é o Quilombo de Itamoari. Então, foi isso que me instigou a escrever essa pesquisa. Pode passar, Emília. Bom, para iniciar, eu vou falar um pouco sobre o que é o partejar. Como vocês viram anteriormente no título, que fala que trato de mulheres, de mães de filhos, eu faço garrafadas, trato de mulheres e mães de filhos. Ele fala muito, é uma fala da Maria Orlanda, que ela é quilombola de Itamoari, e fala muito do que é o partejar em si, que é aquela mulher, ou também homens, acontece também homens, são parteiros, que fazem os remédios caseiros, correspondem aos cuidados com o útero durante o período da menstruação, da gravidez, do parto e do pós-parto. Também corresponde às puxações, que é as massagens na barriga da mulher grávida, aos banhos com ervas medicinais, as garrafadas são os remédios feitos para o intestino e também para a mulher, né, para o útero. Os cuidados com a mãe do corpo, e a mãe do corpo é uma das principais causas onde o partejar está atuando, e também a produção de remédios caseiros. E esses cuidados, eles são necessários porque entre esses dois povos, essa mulher ela é considerada como ser reimoso. E aí, um ser reimoso, ou seja, um ser perigoso, um ser que precisa de cuidado, principalmente ser preparado para uma vida adulta. Então, por isso que desde a menstruação, a mulher, a parteira, ela está junto com a menina, fazendo garrafadas, dando orientações. E por isso, tanto esse cuidado dessa mulher parteira, principalmente em relação a essa ligação com a natureza, as orações que a parteira também faz, dizem muito sobre essa intermediação da mulher parteira com o sobrenatural. Então, por isso, em muitas comunidades, a mulher ela é considerada como pajé. A Benedita Celeste Pinto, ela fala isso pra gente. Pode passar aí. Bom, e essa mulher parteira, que também é pajé, ela obtém grande prestígio social dentro da comunidade. Ela é um papel de liderança dentro da comunidade dela. Sempre que tem uma mulher doente ou alguém da família, ela é acionada. Porém, na medida que o sistema de saúde ele vai adentrando dentro do quilombo da aldeia, percebe-se que cresceu também a desvalorização dos saberes da parteira. Nos relatos das parteiras de ambas comunidades, deu de perceber isso, né? Essa desvalorização do partejar, que acontece de forma exacerbada pelo conhecimento científico. Dona Francisca, Maria Orlanda e Benedito Carmo, que são as mulheres que eu tive contato. Dona Francisca é da aldeia Ituaçu, é a parteira de lá. Maria Orlanda e Benedito são do Itamoari. Então, atualmente, elas não atuam na partorização, né, que é no momento do parto mesmo, porém, elas ainda fazem remédios, fazem agarrafadas, das coisas. E uma das causas que elas ainda não atuam na partorização é devido à desvalorização do partejar, né? O medo que elas têm de acontecer alguma coisa errada e isso não ser reconhecido pelo grupo social que elas fazem parte. Pode passar aí.
aproximar mais, Emílio, esse mapa aí, entre o Centro Novo, Paragominas, Nova Esperança, Cachoeira do Piriá. Essa Acho que parte não. aí. Só apertar no meu tinha aqui como aproximar gravador. Bom, gente, mas aí eu ia mostrar os lugares, né, que são banhados pelo rio Gurupi. Tá dando? Caralho. Não está aparecendo o mapa mais. Agora. A mulher é considerada um ser reimoso? Bom, o que eu ia mostrar aí, que eu ia colocar aqui no... Sim. No mapa eu ia mostrar, eu ia também colocar aqui no Google Maps, para saber a localização do Itamoari e da terra indígena. E mostrar a localização desses lugares e a distância que eles estão dos centros de saúde, né, dos hospitais, o que faz com que essas mulheres parteiras atuem na cura de doenças dentro da comunidade antes de ir para o hospital. Não conseguiu, Emília, aproximar? Não. Não achei aqui o recurso. Eu ia mostrar aí onde é que é um pouco localizado o Itamoari. O Itamoari, que fica bem ainda no município de Cachoeira do Piriá, se vocês verem no mapa aí. E a terra do Alto Indígena do Rio Guamá, que fica entre essa parte de Paragominas, aí para a Esperança do Piriá. Bom, como não tem como aproximar, fica até difícil de mostrar. Né? Sim, mas o que eu queria também trazer com esse mapa era mostrar que como o Rio Gurupi, ele é um meio de aproximação, um meio de trocas desses saberes. Historicamente, como fala o Flávio Gomes, essa região do Gurupi, ela é conhecida entre o contato entre negros e índios. E índios não só Tembé, mas como Urubucapó, Timbira, isso também a gente pode ver nos documentos do Serviço de Proteção ao Índio, do SPI, que também mostrava essa circulação dos indígenas na região do Rio Gurupi. E também o Jorge Urleg, que ele vem falando da passagem dele, a viagem dele, e que passou pelo quilombo de Itamoari, chegando até a aldeia dos Tembé, na região do Gurupi, e fala que viu o casamento, era comum o casamento entre negros e índios. Pode passar. Pode passar. Bom, e a minha pesquisa atual, ela se justifica a partir de uma figura que foi a Maria Petronila Tuca, que ela era parteira e pajé de Itamoari e sempre, segundo histórias do quilombo, né, falam que ela foi criada pelo casal de quilombolas, só que ela era índia, foi entre um conflito e tal. E ela foi criada por eles. E cresceu na comunidade, se casou e foi uma grande liderança dentro da comunidade. Dá, Emílio, entre aí. Por favor. Mais outro. Dá sim. Pode dar mais outro. Aí, tá bom. Bom, e essa mulher, ela também representa os conflitos de aliança entre negros e índios, né? Através da história que tem de como ela foi parar no quilombo. Além disso, foi através dela que as mulheres começaram a atuar no ato de partejar e na pagelança. Além de que... Volta, Emílio, por favor. Essas mulheres, elas obtêm grande prestígio social dentro do grupo que elas fazem parte. E aí, no final, temos uma fala da Maria Orlando, que ela fala
que ela diz assim: ela ensinava remédio do mato para fazer garrafada que nem eu faço. Ou seja, quando a Pituca ela ia atuar, ela chamava essas mulheres, a Maria Orlando, a outra, também tem outras mulheres que eu vou trazer para minha pesquisa também, que foi todas aprenderam com a Pituca. Pode passar agora. Bom, e atualmente quero pesquisar sobre saberes e práticas afro-indígenas na comunidade quilombola de Itamoari, com o objetivo geral de analisar os saberes e as práticas de curas afro-indígenas a partir da atuação e memória das mulheres parteiras pajés da comunidade quilombola de Itamoari. Nessas fotos a gente tem a Maria Orlando, que eu trouxe o relato dela. Ela me chamou para a gente ir no mato, percebemos que ela vai atrás dos remédios na Mata Grande, como eles falam lá no Itamoari. E aí ela me chamou para acompanhar ela para tirar os remédios. Aí, na outra imagem, é o cajuí, uma árvore da comunidade que ela é feita, a casca dela é feita, tira a casca para fazer anseio, fazer banhos para mulher, fazer remédio, a garrafada também. Dá de perceber aí na tronco da árvore que já tiraram muita casca, né? Que ela é frequentemente utilizada por elas. Pode passar aí. Nessa outra aí, como é que ela tira a casca da árvore, né? Depois que ela tira a casca, ela coloca areia, que é para conter o líquido que sai, que no caso é o leite, que eles chamam. Do outro lado, é a árvore do Amapá, que é utilizado também para garrafadas e que servem para doenças uterinas ou também doenças intestinais. Leite do Amapá, que eles chamam. Aí tem toda uma ciência de quando é que pode tirar, quando é que ela dá flor e tudo mais. Pode passar. Dá mais opções, comida. Tá bom. Sim, a minha metodologia que eu pretendo utilizar é a etnografia, fazer entrevista com essas mulheres para saber da memória que elas têm sobre a Pituca, né? Como elas aprenderam esses saberes, como é que elas realizam esses saberes hoje. Como eu falei anteriormente, elas não praticam a parturição, né, que é no momento do parto, só que elas ainda fazem o remédio, fazem garrafadas, fazem as rezas. E também eu pretendo trazer um pouco do debate sobre o que é a relação afro-indígena, né, que, segundo o Márcio Goldman, é a função, a intersecção entre afro e indígenas, que é uma técnica de reaproveitamento ou de reatualização por bricolagem, ou seja, algo que se transforma em outra coisa diferente do que era e que, de algum modo, vai conservar a memória do que se foi. Então, essa relação afro-indígena também é considerada como ato de resistência dentro das comunidades, que ainda prevalece, mesmo com toda a desvalorização, né, dessa prática hoje pelo sistema de saúde, ainda continua a prática do partejar nessas comunidades. E também, através da memória, pesquisa sobre a memória, né, sobre a memória dessas mulheres em relação com a Pituca, que foi um exemplo de liderança e mulher pajé parteira dentro da comunidade. Bom, gente, foi essa minha apresentação. Muito obrigada. Obrigado. Nossa, tem um monte de mensagens.
A gente pode passar para a próxima. Gabriela, a fala está com você. Tá ok, só vou colocar o slide aqui. Já? Ok. Tá. Então, olá, boa tarde. Eu sou a Gabriela Galvão Braga Furtado. Só para deixar claro, no caso, esse tema, na verdade, ele não é a minha pesquisa, na verdade, como tinha a possibilidade de apresentar uma experiência da graduação, né, então eu escolhi falar sobre o relatório Figueiredo. Então, minha proposta tem como tema tutela e violência contra os povos indígenas no relatório Figueiredo. Então, o objetivo é refletir sobre a violência engendrada pelo Estado a partir de modalidades específicas de gestão sobre territórios e populações indígenas, tendo como base a narrativa do Relatório Figueiredo. Demonstrar como essa violência ela é concretizada no controle de gestão a partir das classificações e categorizações impostas aos indígenas pelo Serviço de Proteção aos Índios, de modo a inferiorizado, estabelecer relações assimétricas de poder vigentes ainda hoje na sociedade. Bom, então, esse documento, o Relatório Figueiredo, né, na verdade, ele é marcado por uma série de contradições e a própria inclusão dos indígenas na Comissão da Verdade, ela vai revelar a dificuldade do Estado em reconhecer a violência cometida ao longo da história e também de um caráter específico na ditadura civil-militar. Então, durante décadas, né, ele foi dado como perdido devido a um incêndio que aconteceu lá no Ministério da Agricultura. Então, ele foi dado como perdido e em 2012 a Comissão da Verdade reencontrou ele, né, redescobriu ele. Ele foi, inclusive, encontrado pelo pesquisador Marcelo Zini. Então, ele foi produzido em 1907 pelo Jader Figueiredo, e ele foi, esse Jader Figueiredo, ele foi, na época, ele foi nomeado pelo Ministério do Interior, na época o ministro Albuquerque Lima, e aí ele vai apurar denúncias de irregularidades no SPI. Então, o relatório Figueiredo ele é composto por documentos, por inquéritos, por relatos, e ele vai conter mais de 7.000 páginas. E aí, para essa pesquisa, foi feita uma leitura minuciosa dos primeiros volumes, dos 3 primeiros volumes, e mais o síntese, né, que o síntese acaba sendo um resumo do que contém de modo geral nele. Então, a partir da leitura do documento, foi possível observar como a violência, enquanto uma construção histórica e cultural, ela está relacionada em diversas modalidades de gestão de populações, de modo que não se governa no Estado, né, um território, ou então uma questão política, quando, na verdade, o governo se impõe sobre pessoas e populações. Essa aqui é uma imagem do documento, né? Essa aqui, na verdade, é a primeira página do relatório síntese, que é onde o ministro ele está fazendo esse geral do que contém nos documentos. Então, o documento ele vai gerar em torno do SPI. Então, a comissão de inquérito que foi instaurada, né, para apurar essas denúncias, ela vai relatar várias situações, como roubo do recurso de patrimônio indígena, venda irregular de gado, a extração de madeira ilegal, minério. E aí também eles percorreram uma grande parte do território brasileiro, nacional, né? E eles entrevistaram agentes do SPI. Também é importante destacar que, pelo menos nas páginas que eu li, não há nenhum relato de algum indígena que vai mencionar algum tipo de violência. O que se tem são relatos de pessoas que trabalhavam no órgão. Então,
também eu quero destacar, né, que quando se faz a primeira leitura dele, se vê meio que um tom de indignação e empatia. Isso na primeira leitura, mas quando você relê ele, na verdade, vê que, na verdade, o governo do Estado brasileiro, ele tinha só um certo objetivo de moralizar o SPI. Então, embora essa narrativa da escrita dele, a primeiro momento, ele traga essa questão de empatia, de um certo tom de indignação, na verdade, tinha uma questão que era algo extremamente de violência, porque havia as torturas por tronco, crucificação, a questão de que quando havia tortura, o agente ele não cometia a tortura, mas ele pedia para a mãe, vamos dizer, para a mãe quebrar os joelhos do filho. Então, era mais ou menos assim. E já no caráter da tutela, né, na verdade, foram várias atrocidades, né, que foram colocadas pelo SPI, e aí que teve certos crimes que vão devastar material, e também uma questão mais também voltada na questão imaterial dos povos indígenas em relação ao território e aos próprios corpos, né? Então, o relatório ele coloca de forma explícita essa questão da desumanização, e também ele coloca a questão por meio da tutela, que seria a ideia de selvagem, ou então a ideia de que era indefeso. Se era selvagem, precisava domesticar. Então, se era indefeso, precisava de um certo apoio e um cuidado. Então, a partir da tutela, no relatório também é mencionada a questão de imagens pré-concebidas, né? São alguns termos que os próprios funcionários eles vão utilizar quando se menciona a questão indígena, né? Que eu trouxe só uma citação só para demonstrar, que diz assim: por outro lado, a legislação que proíbe a conjunção carnal de brancos com índios já não era obedecida. E dezenas de jovens caboclas foram infelicitadas por funcionários, algumas delas dentro da própria repartição, né, que utiliza esse termo aqui que está entre aspas. Na verdade, a própria escrita do Figueiredo, né, ele mostra uma certa incoerência, e quando os funcionários eles vão relatar, na verdade, é como se fosse para colocar a margem da lei, como se tinha aquela lei que proibia, mas eu não utilizo o termo indígena, né, para ficar à margem da lei. E algumas considerações, né, na verdade, o Estado ele tinha uma questão que era opressiva, e no caso da ditadura civil-militar, em vários momentos ele vai se utilizar de violências para domesticar, para pacificar os corpos indígenas, e também acaba sendo uma tentativa de silenciar e também excluir a diversidade, né? E apesar de ter esse terror político, né, os povos indígenas eles não foram silenciados, na verdade eles se reinventam e também resistem até hoje. É isso, obrigada. Parabéns. Bom, sou. Emílio? Parabéns, Gabi. Parabéns pela apresentação. Traz algumas reflexões bem importantes e pontuais para a gente, né? Mas nesse momento que a gente vive. Como eu não tive o retorno da Solange, desculpa, a gente pode abrir para as considerações dos
comentadores, professor Márcio, professor Glenn. A Solange está aí dentro, está com a gente. Ela falou que ela tinha conseguido entrar. Eu baguncei tudo aqui. Solange, você quer acabar a apresentação? Solange? A Solange entrou. Você pode pôr a apresentação dela, Emílio? Posso sim. Oi, Solange, você está aí com a gente? Aqui no Zap comigo, ela estava conectada. Conseguiu, viva! Fazer em elas. Você consegue uma câmera também, se for possível. Enfim. Vamos lá. Solange, pode ficar Oi? à vontade. Tá. Ok. Dando continuidade, a angústia da pesquisa, ela consistiu em moradores devido aos relatos da extração da comunidade. E a partir daí nós desenvolvemos uma pergunta norteadora, que é como a extração está impactando a construção cultural e social da comunidade Nova Aliança. E, a partir dessa pergunta, elaboramos o seguinte sobre analisar o processo das espécies nativas do local, visando a participação da comunidade através de narrativas, vivências, identificando possíveis modificações no ambiente, bem como a extinção de algumas espécies nativas, que a comunidade possui bastante árvores arbóreas que serve tanto como para a construção de embarcações da comunidade, como para a construção de suas casas e seus fazeres para o trabalho na comunidade. E a partir daí, quando houve a grande extração desses recursos naturais, teve desaparecimento de alguns animais silvestres. Pode passar, Emílio, por favor. Bom, aqui eu trago algumas narrativas a partir das vivências no território, que foi a partir de narrativas com os moradores da comunidade, os anfitriões. E o primeiro morador, que é o seu Francisco, ele relata-nos da seguinte maneira, ele fala que nosso trabalho é mais no inverno, com a retirada dos produtos naturais, onde é uma forma de tirar com facilidade, porque a água no inverno não seca, o igarapé não seca o igarapé, nos ajudando a fazer as nossas atividades. A vegetação da comunidade é vegetação que tem terra firme, tem várzeas, possui terra densas e possui igarapés também que facilita a extração desses produtos. E Loureiro, ele vem falar que o caboclo amazônico, nas suas jornadas diárias, seja ela na pesca, caça, extrativismo ou demais práticas naturais, possui um olhar que para tudo ou para tudo. E, através desse olhar, a gente percebe que ele vai alcançando os corações das coisas, que
A partir dessa vivência, desse olhar, ele torna assim, o ribeirinho uma leitura do mundo, a leitura das páginas, de modo que um mundo particular que ele tem, que ele vai ajustando suas medidas a partir do seu aproveito desses recursos naturais. E ele instrumentaliza culturalmente o mundo nessa qualidade e instaura nele um determinado sentido. Pode passar, Emília. Bom, aqui eu trouxe uma tabela com as espécies arbóreas mais extraídas da comunidade nos últimos anos. Nós temos os nomes científicos e os populares. Temos a cupiúba, mandioqueiro, virola, castanheira, maçaranduba, sucupira e coaruba. Essas são as espécies arbóreas que foram mais extraídas da comunidade. E elas são retiradas mais nos primeiros meses do ano, que facilita mais a extração desses produtos, que é o caso que é no inverno. E dentro dessas espécies que eram mais frequentes, a maçaranduba e a castanheira e a maçaranduba foram as espécies que foram mais retiradas da comunidade, e houve assim uma grande ausência dela. E os moradores antigamente tinham bastante, eles viam, eles presenciavam. E hoje, com essa grande retirada desses recursos naturais, essas espécies elas estão quase extintas da comunidade. E a partir também que foram retiradas essas arbóreas, a extração foi bastante grande por pessoas de fora da comunidade. Houve a extinção de um determinado animal silvestre, como a anta. A anta ela não é mais vista na comunidade. Então, a comunidade em si, ela é construída a partir das suas práticas, dos recursos que ela desenvolve na comunidade e a partir dos seus saberes. Que esses saberes eles vêm se perdendo ao longo de gerações. Pode passar, Emília. Bom, aqui, a partir dessas angústias, eu trouxe outras memórias tradicionais, que é de Dona Bena, que é uma das anfitriãs da comunidade. Ela vem dizer assim, que podemos dizer que antes as relações culturais eram mais fortes. O rio e a natureza, nós éramos um só, vivendo dos recursos naturais, desenvolvendo práticas para a nossa existência. Senhor Martins, ele também vem dizer que em uma determinada época não era assim. O pessoal tinha mais consciência sobre a importância de preservar o nosso lugar. Nossas práticas na natureza sempre foram sagradas. Assim a gente vivia mais tranquilo, usando do conhecimento produzido há gerações. E a gente pode perceber que esses conhecimentos, eles, ao longo dos anos, eles estão sendo modificados para gerações atuais. E Diegues 2000, ele vem falar que esse conhecimento tradicional ele é definido como um conjunto de saberes e saber fazer a respeito do mundo natural, sobrenatural, que ele é transmitido oralmente, de geração para geração. Pode passar em mim, por favor. Solange, meu bem, você Bom, tem 3 minutos, aqui tá? eu pontuei algumas considerações finais que... Ok. Aqui eu pontuei as considerações finais que, durante a pesquisa, nós podemos concluir que resistir ao nosso próprio modo de vida é um ato de assegurar o futuro das nossas tradições e gerações sobre o envolvimento do conhecimento com a natureza e nossas atividades exercidas nela. É uma luta para proteger o que há de mais sagrado, conservando a diversidade cultural e biológica. Não somente isso, mas também a questão do nosso próprio conhecimento tradicional que a comunidade desenvolve, que é preciso repassar para as próximas gerações. E Lévi-Strauss, ele fala que um dos traços característicos das populações tradicionais é o seu inesgotável conhecimento sobre o uso da terra, e pode-se dizer que o mesmo ele possui um grande saber em relação à fauna e à flora, como visto que a comunidade ela desenvolve o território, ele tem esse determinado conhecimento, que constitui não somente
o conhecimento natural das coisas, do território, mas sim uma relação tradicional e uma relação cultural que a comunidade vem desenvolvendo. E a memória oral, ela guarda a lembrança da vida das relações, sociedade e natureza. E nós podemos concluir que antes a relação cultural era mais forte. O rio e a natureza, nós éramos um só, vivendo dos recursos naturais, desenvolvendo práticas para a nossa existência. Bom, a partir dessas angústias em relação aos conhecimentos tradicionais, de alguns dos moradores da comunidade, sobre o uso das práticas dos recursos tradicionais, que eu me motivei a desenvolver, dar continuidade a essa pesquisa no pré-projeto do mestrado, no qual eu pretendo trabalhar esses conhecimentos tradicionais que envolvem essas práticas dos recursos tradicionais como forma de fortificação da comunidade para que esses conhecimentos não se percam. E sim, eles passam oralmente de geração para geração como forma de uma construção, não só construção cultural e social da comunidade, mas como forma de, além da sua historicidade, mas como forma de resistência em relação a essas grandes retiradas desses recursos. Bom, gente, no mais é isso. Eu agradeço a atenção de todos e desculpa qualquer coisa técnica que houve. Obrigada. Nada, parabéns. Não precisa se desculpar. Parabéns, Solange. Eu acho que a gente pode passar para os professores, seu Márcio, seu Glenn. Fiquem à vontade de fazer seus comentários. Você quer começar, Glenn? Vontade, nem tanto. 10 minutos. 10 minutos, já são 5h13. Começar, então. Uma vontade, né? Então. Já estamos acordados, Regina. Emílio, Glenn, só para informar antes, que eu e o Glenn temos 10 minutos mesmo, foi estabelecido isso previamente, tá? Isso. Para fazer o comentário. E 5 minutos no máximo para os que vão perguntar posteriormente. Então, estão me vendo? Então, obrigado a todos e pelos os apresentandos e todo mundo que está aqui na plateia. 34 pessoas, até que não está ruim, né? A gente viu que tivemos alguns problemas de internet, que isso vai ser um problema recorrente, a gente tem que meio que se preparar. A ideia daqui é conhecer os alunos, fazer contatos, mas também meio fazer um test drive das nossas aulas. Então, a gente já está vendo que a internet vai ser um problema persistente, né? Eu queria começar pelo Daltro. Só um comentário, olhando aquelas fotos dos anos 80 de Barcarena, parece essas fotos de Gurupá do Richard Pace na mesma época. Então, eu acho que essa tua pesquisa pode ter um diálogo interessante com, claro, Galvão, né, os estudos de Galvão e do próprio do Amazon Town, né, mas especialmente com Richard Pace, né, de ver como que essa outra comunidade amazônica foi desenvolvendo. Parece que o compasso é muito mais acelerado em Barcarena, né, mas que Gurupá é um caso interessante para comparar, né. Eu acho que eu vi a foto e digo, nossa, parece Gurupá. Acho que você podia ler um pouco mais sobre esses trabalhos de Gurupá. Agora você fala que uma das metas é de analisar as estratégias, né, de construção de identidade, mas eu não... Ou seja, a parte teórica é muito interessante, né, fazendo essas leituras, conectando com a literatura sobre globalização e criação de mercados, etc., mas eu não entendi em termos práticos quem que você vai entrevistar, que documentos vai consultar, que tipo de análise vai realizar, com que materiais, ou seja, era uma espécie de introdução à região, mas eu não entendi o que você vai fazer com isso. Então, talvez isso é a primeira pergunta. Quem que você vai falar? Que documentos? Que análise vai fazer com isso?
Aí depois eu continuo fazendo todos os comentários, depois eles respondem assim? Emílio. Isso. Glenn, fala dos 3, depois responde. A gente tem que falar de todo mundo. Depois eu falo de todo mundo. Então, foi a primeira 10 minutos para falar dos 3, dos 4. Então, pensando nisso, eu queria entender o que significa o título. O título é bem bonito, né, dessa coisa de movimento de jogo de espelhos, mas eu não entendi o que isso tem a ver com a construção da sociedade civil nessa região. Eu acho que, para começar isso, para o Daltro, depois eu passo para a Solange, que teve esses problemas de net que interrompeu. Então, a gente viu, assim, como um ensinamento das nossas aulas, que ter um bom, mesmo tendo esses problemas de internet, um bom PowerPoint com fotos ilustrativas e os principais pontos, resumindo, mesmo falando de internet, um bom PowerPoint ajuda a entender a apresentação. Se fosse só a voz da Solange, a gente não teria entendido quase nada. Então, a gente vê que um bom PowerPoint ajuda, né? Só um ponto para a gente refletir, né? Na construção das nossas aulas. Agora, um comentário mais de apresentação da Solange é que ela mostrou um mapa de Google Earth, mas não mostrou a relação, onde isso fica em relação com Belém, com o estado do Pará. Era tipo pode ser qualquer lugar, um rio, né, em qualquer lugar. E eu, como não conheço tanto, né, Garapé-Mirim, tudo, eu não entendi onde isso está localizado. Então, seria bom, sempre na apresentação, você coloca aquele mapa da região específica, mas sempre algum mapa dando o contexto maior. Acho que é uma coisa importante para a pessoa se situar. Agora, deixa eu ver as minhas anotações. Fala das espécies que estão sendo extinguidas, da anta, que não tem mais, maçaranduba, castanha, mas quais foram os processos que se suponho foram essas mesmas pessoas que cortaram para vender para madeireiros, ou eles abriram para um madeireiro, eles fizeram uma troca, a madeireira pagou, não ficou claro, parece uma nostalgia. É a pergunta que não quer calar. Realmente, touché. Então, parece que uma coisa que aconteceu, mas ficou muito, ou seja, eu não entendi em que momento aconteceu esse extermínio. Eu pensava que a castanheira era proibida de cortar, até parece que não estão respeitando essa lei mais. Então, eu acho que precisa de mais contexto para entender essa nostalgia que os velhos têm. Eu entendo que os velhos têm uma nostalgia. Essa nostalgia é compartilhada pelos jovens, ou é só os velhos que têm essa nostalgia? Não ficou claro quem fez isso, por que fizeram, quais foram os incentivos globais, os incentivos econômicos, e como que isso... Porque o conhecimento sempre é construído numa relação, né, de produtiva, econômica, sagrada. Fala muito do sagrado, né, a nossa natureza sagrada, mas essa relação de conhecimento tradicional é uma coisa que está construindo constantemente. Então, como que ou seja, teve um conhecimento que foi deconstruído. Se eles estão destruindo a própria base de recursos que eles acham sagrados, então houve uma desconstrução não só de espécies, senão de uma série de relações, de um conhecimento como um todo. Então, eu acho que teria que explicar como que se deu isso. Se esses recursos têm um valor, além do seu valor econômico, o que os jovens ou do movimento local, como que eles veem que poderia reconstruir essa relação com a natureza para recuperar? Você fala de recuperar as práticas e tal, mas eu acho que um projeto de pesquisa não pode ser simplesmente uma nostalgia. Você tem que construir com métodos, entender os processos e depois mostrar um caminho. Se quer recuperar esse conhecimento, o que é esse caminho? O que é essa nova relação que vai construir com essas espécies, se é que querem reconstruir? Agora, passando para a Maria Madalena,
como o Roberto mencionou nos comentários, esse conceito de reimoso é muito importante na Amazônia ribeirinha, né? Tem os autores que ele menciona, também tem o Rui Murrieta, que tem um escrito bem bonito sobre a reima, tem a Bárbara Piperata, que fez um estudo científico vendo como que as mulheres numa comunidade ribeirinha mudam a dieta ou não mudam a dieta em função do parto, em função da reima. Eu tenho uma aluna, Marina Vieira, que também estudou a reima, ou seja, esse conceito de reima tem muita literatura sobre ele, que podia ser explorado para ver como que esse conceito bem amplo na Amazônia se expressa nessa comunidade em função desses cuidados ao parto, né? Você fala no primeiro slide que a função da parteira é cuidar do útero. Agora, isso é uma citação direta das parteiras? Elas falam em cuidar do útero? Ou isso é uma descrição tua, né? Ou seja, se essa é uma descrição das parteiras, eu acho que seria interessante entender como que elas definem o útero. O útero que eles definem é o mesmo útero que os médicos falam, ou é um conceito delas, né? Eu acho que o teu tem bastante espaço para estudar o sistema etnomédico local, quais são os conceitos da fisiologia, o conceito de concepção, o conceito de parto, o conceito da reima, e dentro de toda essa riqueza de conhecimento sobre a fisiologia na construção local, como é que as plantas que elas usam, as garrafadas, que propriedades essas garrafadas, que é a atuação, que é a etiologia das doenças do parto e como que as plantas têm eficácia para tratar essas doenças. Me parece que você tem uma situação que tem, eu estou perguntando, é uma parteira, Petrolina Pituca, que ensinou todas as 3 parteiras atuais, é isso? E a última pergunta é que se você prevê um trabalho de coleta etnobotânica, ou vai ser só uma questão de memórias, como vai ser a metodologia? Entrevistas estruturadas sobre conceitos fisiológicos, sobre as doenças, um levantamento, possível free listing das doenças do parto, free listing das plantas, vai ter coleta etnobotânica ou não? Então, eu fecho meus comentários com essas perguntas mais metodológicas. Eu acho que o relatório Figueiredo é uma questão que eu deixo com o Márcio, que ele entende muito melhor desse assunto. E aí eu já fecho. Pode repetir a última pergunta, porque estava falhando aqui. A parte metodológica. Que tipo de entrevistas, se vai ter coletas etnobotânicas, se está prevendo fazer uma entrevista com essas parteiras sobre um free listing, tipo uma lista das doenças que elas reconhecem, de onde vêm as doenças, ou seja, tem toda uma parte, você faz uma descrição do mundo das parteiras nessa comunidade, mas não dá muita indicação de como você vai trabalhar, como um pouco a mesma pergunta para o Dalton, né? Quais metodologias, que tipo de entrevista, quem vai falar só com as parteiras, com todas as mulheres, com todas as pessoas, ou seja, você tem que pensar um pouco a parte metodológica. Você descreveu a comunidade, mas você não descreveu para nós como está pensando responder as perguntas que você mesmo colocou, com que metodologias? Essa era a pergunta. Obrigada. Márcio? Aí eu já passo para o Márcio. Ok. Então, bom, em primeiro lugar, eu queria, também, como disse o Glenn, agradecer a todos vocês que apresentaram, todos 4, né? Acho que vocês fizeram um esforço aí importante dentro dessa conjuntura que a gente está, de pandemia, essa coisa da internet é um aprendizado para todos nós, então vamos em frente, né? A gente vai já testando aqui as nossas aulas, né? Minhas aulas vão começar na semana que vem, então eu já estou aqui esquentando motores para a gente poder usufruir o melhor possível desse sistema, né? Eu queria parabenizar ao Emílio e à Vera de novo, né, pelo esforço aí, a gente vai aperfeiçoando.
hoje a gente tem acho que um tempo mais organizado aqui para fazer um debate mais rico. Eu vou já iniciando, comentando primeiro com relação ao Daltro. Daltro, eu conheço, né, mais o teu trabalho do que a gente participou desde o ano passado, então, por isso mesmo, eu confesso para ti que eu achei, a minha pergunta é impressão minha ou tu voltaste a dar uma ampliada no teu foco, né, de pesquisa? Sempre foi um debate que a gente fez contigo, desde o início do teu projeto, no sentido de que o teu projeto era muito amplo, e agora a tua apresentação pareceu que tu, de novo, voltaste a dar uma ampliada nesse teu objeto. Então, essa é uma pergunta. Se é isso, eu acho que tu tens que, então, rever algumas posições em relação à tua metodologia, né? Porque, como disse o Glenn, eu senti falta das questões identitárias, né, que é o ponto focal inicial do teu projeto, era sobre, se eu me lembro bem, era sobre os fenômenos identitários da comunidade lá, das duas comunidades, diante do quadro de mudanças que ocorrem lá em Barcarena, né, tão rápidas e violentas que ocorrem lá em Barcarena. Então, eu acho que esse é um ponto que eu queria que tu explicasse melhor, não é? E eu fiquei um pouco em dúvida também em relação ao título, e como o Glenn perguntou, eu não achei bonito também essa questão do jogo de espelho, mas eu não identifiquei na tua explicação, na tua palestra, aonde é que entra essa imagem, não é? Na tua análise. Então, fiquei com interesse em saber então, se tu tens alguma mudança e se isso implica em necessariamente mudar alguma coisa em termos metodológicos, né? Pode ser que eu esteja equivocado, seja só uma questão de apresentação tua de hoje, mas gostaria que tu pudesse dar essa explicação para nós, né? Com relação a Solange, eu acho, Solange, que não vou até entrar muito, porque eu acho que o Glenn já citou alguns pontos que eu ia perguntar, eu só queria reforçar. Eu acho que o teu projeto ele precisa, sobretudo, de uma problemática, né? Eu acho que tu estás falando da importância dos saberes tradicionais, dos conhecimentos tradicionais, está falando da importância da memória, da comunidade, não é? Mas isso tudo precisa ser olhado, observado, no caso, com uma problemática, com uma questão que me parece ainda muito ampla, pelo menos, né? Aquela tua pergunta norteadora me parece ainda uma pergunta extremamente ampla, e eu acho que é importante tu focares e definires uma problemática, não é, para o teu projeto, né? E no mais é mais ou menos aquilo que o Glenn comentou, não é? Um outro ponto é que eu vi que tu usaste um termo caboclo, né, baseado, né, na referência bibliográfica do Paz Loureiro, se eu não me engano, né? E eu acho que é importante que tu desenvolvas uma bibliografia mais ampla, porque esse tema do caboclo é um tema bastante discutido. Eu acho que tem uma bibliografia realmente bastante grande, mas eu acho que tu estás muito bem acompanhada com a tua orientadora, que é a professora Regina, que certamente vai poder te dar esses elementos, né? Até porque tu estás no início da tua pesquisa, então a gente tem que entender que é normal isso, eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui negativa, pelo contrário, é no sentido de te ajudar no início da pesquisa. É normal que a gente tenha uma visão um pouco, um leque muito ampliado, mas é importante que tu foques e penses nessa questão da problemática, né? Com relação a Madalena, eu não vou falar dos assuntos que o Glenn levantou, justamente porque eu acho que é bom contar outro ponto que eu anotei aqui, que é uma questão também que me interessa, né, que é exatamente esse tema das identidades afro-indígenas. Eu acho que a Madalena traz aí uma discussão interessante sobre esse assunto, né, esse tema. É uma discussão cada vez mais forte. Eu mesmo, quando estive agora em Urupá, no passado, com o Pablo, lá na comunidade quilombola do Jocojó, a gente viu como que o
o Pablo que está me ouvindo aqui vai lembrar, né, como que um dos quilombolas quando ele nos falava, ele próprio se identificou como um afro-indígena, né? Eu acho que esse tema das identidades afro-indígenas, tu deves explorar bem. Tu citas o Goldman, que é um trabalho interessante, mas, pelo que eu sei, há uma bibliografia já aí razoável sobre esse tema. Eu acho que tu deves focar nisso, não é? Essa questão da memória também, não é? Tu, como também a Solange, e também outros estudantes do seminário passado, que eu fiz comentário, na semana passada eu falei sobre a questão da memória com a Lúcia Helena também. Eu acho que esse tema da memória, e aí tem uma bibliografia que eu até indiquei na semana passada para a Lúcia, eu acho que vale a pena também, tanto para a Solange quanto para ti, para trabalharem essa questão da memória, né? Se vocês quiserem trabalhar realmente esse tema da memória, e no caso teu, isso aparentemente no teu projeto, embora o que tu apresentaste aqui foi o TCC, né? Mas eu me lembro da tua apresentação do teu projeto de pesquisa, ele tem muito a ver com, na verdade, ele pelo que eu entendi, ele é uma continuidade, né, desse trabalho do TCC, né? Então, acho que esse tema da memória é importante. Com relação a Gabriela, tu apresentaste o teu TCC, né? Acho que esse trabalho sobre o relatório Figueiredo, eu nem sabia que quando tu apresentaste, né, o teu projeto, não era bem esse o tema, então foi uma boa surpresa saber que tu trabalhaste com esse tema da memória da ditadura militar, né, com o relatório Figueiredo. O relatório Figueiredo é um relatório, como tu falaste, né, muito importante, que havia sido considerado perdido, e foi encontrado, né, na época que eu era presidente da FUNAI, inclusive ele foi encontrado. Eu posso falar desse assunto em outro dia para vocês, sobre esse tema de como foi que a gente encontrou essa documentação lá nos arquivos da FUNAI em Brasília. Então, é um tema bastante significativo. Eu até passei aí no chat um link para uma página que trabalha essa questão da memória indígena durante a ditadura militar. É um tema extremamente relevante no momento atual, né, que a gente está vivendo por conta dessa verdadeira apologia que o atual governo faz em relação ao regime militar, para a gente saber exatamente, não esquecer o que aconteceu durante o regime militar em relação aos povos indígenas, né? Milhares de indígenas foram vítimas, né, da ditadura, e o relatório Figueiredo é um documento essencial para se desvendar uma parte importante desse momento, né, das memórias desse momento da ditadura. Então, acho que o teu TCC, pelo que tu apresentaste aí, foi uma iniciativa, uma primeira abordagem interessante sobre esse tema, né, e te parabenizo pela pesquisa. Mais ou menos esses os comentários que eu queria fazer, né, mais uma vez, para todos quatro. Eu acho que ainda persistem, tanto para o Daltro, né, num certo sentido, mas também para vocês três que estão no início, uma necessidade maior de encontrar uma problemática, uma questão sobre o que vocês querem fazer. Eu acho que vocês escolheram os temas, os objetivos gerais, mas falta ainda um foco, né, e uma problemática mais definida. Então, mas, de qualquer forma, isso faz parte, vocês estão no início, então isso faz parte mesmo do processo, e espero que durante o próximo semestre, agora que começa, e certamente a gente vai ajudar nas disciplinas vocês a fazerem essa definição de uma forma um pouco mais clara, né, e objetiva. Então, eram mais ou menos esses comentários, é bem rápido para a gente poder ganhar no debate, nas perguntas com vocês. É isso aí, Emílio. Ótimo, só Márcio. um instantinho. Eu queria, porque eu vim muito interessado na exposição do Daltro, que é meu orientando, eu queria fazer 2 minutinhos de comentário, pode ser? Ou é contra a metodologia do... Sim, Roberto. Ouvi tudo bem. Então é o seguinte,
Então, não, mas porque tem as respostas, né, do pessoal que apresentou, mas de uma maneira geral... Bom, de uma maneira geral, eu concordo com todas essas observações do Márcio e do Glenn, particularmente essa coisa que não escapou ao Glenn da maçaranduba e da castanheira, é muito complicado, mas, quer dizer, a Solange, numa comunidade que está resistindo, que é tradicional, etc., eles estão tirando maçaranduba e castanheira, que tem proibição pesada, e que, além disso, tem um alto valor de mercado. Né? Então, eles estão fazendo o quê com essa madeira? E como é que se faz esse processo de extração? Quer dizer, aí se tu vais ver o processo de extração, tu vais ver uma relação muito forte com o mercado e absolutamente nada a ver com uma tradição de retirada de madeira. Então, aí a tua hipótese de uma resistência vai para o espaço, mas, enfim, tem que dar uma olhada melhor nisso. Mas não era isso que eu queria falar particularmente sobre o Dalto, inclusive porque nas conversas que a gente teve, o Dalto, quer dizer, se de uma maneira geral as apresentações perdem um pouco por falta de um quadro teórico, o Dalto exagera por uma espécie de concentrado teórico, né? Mas que faltou justamente desenvolver aquela parte que a gente conversou tanto do território, que é por onde se pega a identidade. Uma das como é que chama? Referências que eu mandei fala daquela ideia do capital criar uma ruína, né? E as pessoas passarem a viver na ruína do que já existiu, e a partir daí terem que recompor, reconstituir as suas identidades, né? Que é o livro é um livro que eu sugeri aí, está em francês. Eu tinha falado para você desse texto. Tem um outro também sobre o racismo como ameaça ambiental, que é muito interessante, né? E é isso que faltou, é como você vai tratar da questão territorial, quer dizer, tem que dar uma definição melhor também dessa coisa da sociedade civil, né? Tem várias definições de sociedade civil, você está usando e postulando uma versão que é muito mais próxima da crítica que o Marx faz à definição do Hegel de sociedade civil, e é muito diferente essa ideia da ideia de sociedade civil como conjunto das ONGs, atores não governamentais, associações de classe, inclusive associações comunitárias, etc., né? Então tem que dar uma olhada como é que essas associações todas, enquanto sociedade civil, também fazem parte da reconstrução dessa identidade e dessa identidade no território, tá? Então, eu sugiro que você reveja também essa ideia de território, né? E, através da ideia de território, de recomposição, de reconstrução do território, desse território que sofre, de fato, todas essas pressões de um capitalismo global que hoje, para quem hoje em dia os homens são seres não rentáveis ou seres descartáveis, né, nesse capitalismo financeiro globalizado, isso coloca muitos problemas na organização das relações neocoloniais nesses territórios pelo capitalismo global. E, através da ideia de território, de reconstrução do território, num território arruinado, eu acho que dá para chegar na identidade. Não sei, nós parecíamos estar de acordo sobre isso no outro momento, mas eu gostei da sua exposição, de maneira geral, está bem organizada. Era isso que eu queria dizer, obrigado. Agora, só uma questão de metodologia, eu acho que esses seminários, embora seja necessário, inclusive por questões de tempo, que tenha debatedores principais, eles devem estar mais abertos para que as pessoas se pronunciem, né? Ok, obrigado. Como é agora? Obrigado, Roberto. Registrado.
Estava inscrita, né? Fique à vontade para responder. Ah, vão responder primeiro. Já são 15 para as 6. Nós estamos até as 19 também? Não, né? Mudou, não foi? Hoje a ideia era Bom, eu terminar coloquei um pouco das minhas considerações aqui por escrito. Eu não sei se estão salvando também o que a gente está anotando, não sei se está conseguindo, é o Ivan que está gravando. Eu não sei se é possível estar salvando o chat. Estão salvando? Fica salvo, Ah, que Regina. lindo. Ótimo. Então, que bom. Grande, ótimo. Estou ouvindo. Tá, querido. Não estou preocupada, é apenas porque, como a gente já está nos finalmente, até a moçada responder, né? Parece que agora não é até as 19, não é isso? É até as 18. Ou estou errada? Temos mais uma hora? Ou não? Sim, Regina, era até as 18. Bom. O combinado foi 2 horas de seminário. Ok. Ah, beleza. Tá certo, querido. Grata. Bom, se ninguém tem nada contra, eu gostaria de ouvir o Dalton. Pois é, qual é o passo agora? Eu também. Estou perdido. Pelo menos um fala. Passo a palavra. Ok. Vamos lá, então. Acho que primeiro há uma questão que é precedente. No meu próprio resumo do que seria a minha apresentação, eu já colocava que o central não era a apresentação do projeto, mas era a partir de uma provocação dentro da disciplina do professor Roberto, essa discussão sobre sociedade civil. Por isso, então, não me debrucei tanto em apresentar o projeto, mas sim apresentar, a partir dessa provocação da questão de sociedade civil em Barcarena, quais foram as demandas necessárias ou os aportes necessários para a compreensão dessa questão de sociedade civil. E aí, nesse sentido, especificamente sobre o projeto, sim, está previsto, né, temos já definido essa questão da metodologia, que vai tanto a partir da pesquisa bibliográfica, mas também da pesquisa de campo, com o processo de observação participante, entrevista semi-estruturada, tanto para junto às lideranças das organizações dessas duas comunidades, quanto realizar um processo de cartografia social ou mapeamento participativo, no sentido de compreender, a partir das percepções dessas pessoas nas comunidades, essas mudanças no território, essas mudanças no espaço, no locus no qual elas vivem. Tá? E aí, então, o que me trouxe como central foi, a partir dessa provocação que eu tive com relação a compreender o que seria a sociedade civil em Barcarena, a percepção, né, de que essa sociedade civil ela não é homogênea, né? O neoliberalismo construiu uma narrativa e, na verdade, construiu um sentido polissêmico de sociedade civil, atrelando-a a uma determinada concepção de correia transmissora das demandas do Estado ou de subserviência aos processos do capitalismo, né? E em Barcarena o que se percebe é, ao contrário, uma multiplicidade. Você tem narrativas que vão desde o enfrentamento direto a esses processos de ocupação territorial a partir das empresas, quanto também, de certa forma, a adesão num sentido de perceber essa ocupação como algo inexorável ao desenvolvimento, ao progresso, que deve chegar a essa atrasada, entre aspas, Barcarena. Então, foi nesse sentido que eu compreendo que é importante perceber como é que os processos da globalização, e no sentido da globalização econômica, elas repousam e muitas vezes entram em tensão e em conflitos com o que é Barcarena. O que é Barcarena não simplesmente como um município, mas como um lugar que está colocado, que está demarcado dentro da lógica capitalista pensada para a Amazônia, pensada em específico para a Amazônia paraense.
Então, é nesse sentido, não fui aqui, viu, Márcio, abrir novamente a abordagem teórica, mas foi para essa reflexão eu senti essa necessidade de compreender isso, de compreender como essa dinâmica da rede global de produção extrativa do alumínio impacta sobre Barcarena. Né? Então, é nesse sentido que foi aí trazido. E por isso, então, Roberto, continuamos plenamente alinhados com os nossos diálogos, mas para essa apresentação especificamente eu me senti provocado a dialogar com outras construções teóricas, e nesse caso especificamente essa que aborda a questão da rede global de produção do alumínio. É isso. Não sei se... rapidinho, rapidinho, só para fechar. Emílio perguntava no chat sobre a questão, como é que se vê assim como há um processo de ocupação do território e, na verdade, de construção desse território corporativo, se isso tem ocorrido o inverso, né? Da reocupação do território pelas comunidades. Sim, Emílio. Inclusive, há uma ocupação física mesmo, numa área que foi demarcada como área de proteção ambiental, né, mas que, por sua vez, tem sido utilizada pela empresa Hidro, e tem comunidades que estão voltando para lá, tem pessoas que estão voltando, estão reivindicando pertencentes a esse território. Reivindico, inclusive, como herança, e não herança no sentido jurídico e cartorário, mas herança de vida de seus antepassados, no mínimo de seus bisavós. No mínimo de seus bisavós. Então, esses processos têm ocorrido em Barcarena, sim. Mas é um espaço de contradição e de complexidade que é preciso entender. Só para finalizar, de novo, trazendo exemplos que eu acho que ilustram, nós temos lá o caso de organizações que, ao mesmo tempo que acessam um fundo promovido pela FASE, cuja marca é Territórios Livres da Mineração, são as mesmas organizações que acessam também um outro fundo, que é o Fundo Hidro de Sustentabilidade. Né? E isso significa, aí para mim, vem esse aporte de não olhar com uma percepção maniqueísta, né? Bem, mal, mas essa arena, essa disputa de interesses que tem aí dentro. Câmbio. Então, legal. 2 segundinhos. Okay. Essa ideia de ruína, para esse tipo de situação, eu acho que deve ser mais trabalhada, entendeu? Porque dá para fazer a relação entre território, identidade e experiência real, concreta, o que as pessoas vão te dizer. Né? Pode ser que não seja... Enfim, era isso. Mas a gente conversa depois, não vou monopolizar aqui. Próximo. Bom, eu acho que sou eu, Emílio. Madalena. Solange, sua vez. Fique à vontade. Sim. 7 minutos. Bom, eu vou fazer uma síntese de todas as perguntas. E de início, só em relação ao mapa que o professor falou, é porque é um mapa bastante antigo mesmo, que eu consegui trazer, porque eu não tive acesso aos outros devido a um problema no meu computador. Mas que eu vou, sim, trazer um mapa bem contextual para que dê para ver essa dimensão da comunidade. E em relação as espécies que foram extintas, como eu já mencionei, a castanheira e a maçaranduba, essas práticas, elas que os mais novos, na verdade, estão desenvolvendo na comunidade, que são as práticas de extração. E o que está impactando, além porque a comunidade, antigamente, ela preservava esse local, mas que hoje podemos perceber, sim, que não
está sendo preservado. E as práticas, elas são através de motosserras, machados, e sem levar em conta toda a questão de preservação mesmo. E essas espécies, elas estão sendo tiradas fora da comunidade, por madeireiros, e são vendidas também por pessoas de dentro da comunidade, que são geralmente as pessoas mais novas. Sem contar que a comunidade, ela possui bastante serrarias, então a gente pode perceber que há algumas pessoas que fazem parte da comunidade, elas traem esses produtos, elas que vendem, e basicamente é a questão socioeconômica. Desculpa, Solange, você vê que é muito mais próximo essa situação que você está descrevendo do que o Daltro tem com a multiplicidade de atores com interesses divergentes, etc., que compõem essa comunidade, né? Então, você apresenta uma visão um pouco idílica da coisa da resistência, do caboclo, esse negócio todo. Quer dizer, não é isso que está se passando. Professor, a relação com a pesquisa, com os conhecimentos tradicionais que eu trouxe, é porque esses conhecimentos, antigamente, não era extraído esses produtos naturais. Porque os mais velhos, os conhecimentos, eles eram repassados. E que, ao longo dos anos, esses conhecimentos não foram repassados sobre como preservar, como manter o processo cultural da comunidade, manter a conservação do território. E a partir que passou os anos, os mais novos, as pessoas, como os conhecimentos não foram passados, essas práticas, por isso que eu coloquei, e os reflexos sobre... Não é que os conhecimentos não foram passados, é que tu tens um contexto social, econômico, político, etc., 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 cuja evolução foi nesse sentido. Não é só uma questão do cara, do velho, não ter dito para o jovem, não vai cortar a madeira, meu filho, porque a madeira faz parte da floresta, que é encantada. Não é isso, entendeu? É essa coisa que me parece que vários trabalhos trazem, essa coisa porque a comunidade, porque a tradição, porque etc. Eu acho que a gente tem que começar um pouco a sair disso, porque senão a gente não vai para frente na pesquisa. E aí, de repente, você tem essas contradições, uma contradição enorme. Você fala da maçaranduba e da castanheira. Que eu saiba, madeireiro vive atrás de maçaranduba e castanheira, entendeu? Então, aí é uma situação completamente diferente da que você começou a descrever. Mas isso também está presente em outros trabalhos, em vários trabalhos que... Mas tem relação na comunidade, tem relação o que eu estou trabalhando, o que eu estou trazendo aqui. Tem total relação. Não estou dizendo que não tem relação, né? Mas, enfim, é como você apreende essa situação, como você consegue descrever a maioria dos aspectos dessa situação em toda a sua complexidade e ver aí dentro qual é o papel, se há um papel dessa tradição e de que tradição nós estamos falando, como é que essa tradição se reconstrói, que foi o que o Glenn falou, né? A tradição, ela se reconstrói, ela tá em perpétua reconstrução. Então, enfim. É exatamente isso, que como eu estou desenvolvendo essa problemática, eu pretendo trabalhar isso no mestrado, entendeu? No meu pré-projeto, no qual a professora Regina, ela está aí para me orientando, para me ensinando o caminho, como a gente ainda está no início, mas a gente vai lapidando essa pesquisa aqui, com fé em Deus, aqui com até nosso processo de aprendizagem, a gente vai melhorando bastante, com certeza. E aí, é mais ou menos isso que eu, a partir das perguntas que o professor fez, e eu pretendo, sim, buscar caminhos sobre essa recuperação da natureza na comunidade, que a gente vai, a partir das vivências com o território, a partir com o diálogo, e nós vamos lapidando conforme
a nossa pesquisa de campo na comunidade. E esse trabalho, lembrando que é um trabalho de pesquisa de campo, não é o meu TCC, que eu não foi desenvolver meu TCC, mas sim um recorte de uma pesquisa que eu fiz durante a minha graduação, mas que não é do meu TCC. Mas, enfim, que me motivou a seguir o meu pré-projeto do mestrado. No mais, é isso. Espero ter respondido todas as perguntas e obrigada, gente. Oi, gente. Acho que sou eu, né? Galena. Uhum. Fica à vontade. 7 minutos, meu bem. Tá bom. Bom, assim como a Solange falou, primeiramente eu agradeço a contribuição de todos, as sugestões de leituras. E como a Solange falou, ainda estamos formulando, né, nossa pesquisa, somos novos. E junto com a professora Cláudia, ainda estou encaminhando, inclusive, meus objetivos. Eu estava ajeitando esses tempos, ainda não estava bem claro o que eu queria mesmo. Eu até fiquei feliz com o comentário da professora Cláudia. E, pois bem, mas não é de hoje, né, que eu trabalho o conceito de reima. O conceito de reima eu já vinha usando em outras pesquisas que também falavam sobre partejar, porque é uma coisa que está ligada a partejar, porque a mulher, ela é considerada reimosa em muito momento da vida dela, na menstruação. Inclusive, na minha comunidade, esses tempos que eu estava lá, né, passando a quarentena, teve situações que também eu vi que não só a mulher é reimosa, mas também outras pessoas podem obter ser reimoso, ter o olho reimoso, como o pessoal da minha comunidade fala. E eu já vinha, assim, trabalhando com as leituras do Heraldo Maués, com a Angélica Mota Maués também, que serviram como base também para minhas pesquisas. A pergunta do professor Glyn, né, sobre se o cuidado do útero, se o partejar ele só é sobre o cuidado do útero, não. Eu esqueci de ajeitar no meu slide que eu mandei para o Emílio. O outro que eu ia apresentar estava ajeitado, tinha o traço lá que estava definido que não é só o cuidado do útero, mas também é o cuidado em todo o seio familiar. É o cuidado com as doenças intestinais, com outras doenças também, com o quebranto, com o mal-olhado, vindo de bichos do mato. Também o partejar, ele atua nesses momentos, nessas ocasiões. E sim, eu pretendo fazer essas pesquisas com as plantas. Inclusive, eu vou fazer, né, a disciplina optativa do curso da Malha e do professor Guinho. Eu pretendo fazer justamente para saber mais como trabalhar com as plantas, né? Porque eu venho do curso de História e aí eu ainda fiz isso no meu TCC, só que pretendo avançar nesse sentido também. A minha metodologia, também pretendo fazer entrevistas com essas parceiras, e não só com as parceiras, mas com outras pessoas que conheceram o Pituca, que tiveram acesso aos filhos dela, as mulheres que também são pajés da comunidade. Também pretendo, só que ainda tenho que dimensionar mais como é que eu vou fazer isso. Eu ainda tenho que trabalhar muito a minha metodologia. E a minha questão que me levou... Para fazer a minha propaganda de novo, acho que o curso que eu vou dar com o Marlon em outubro, que foi anunciado essa semana, vai ser muito importante para você, porque justamente a gente trata desses métodos e como fazer esses levantamentos de uma forma sistemática. Acho que você vai... Sim, eu vou fazer. Eu vou fazer. Vou fazer, sim, eu vou estar lá, vou estar presente. E sobre a questão, né, que a professora Regina colocou no chat, a minha questão, ela é mais direcionada, assim, para... Já respondendo também um pouco a pergunta do Emílio, sobre a questão do Emílio de mencionar o debate sobre afro-indígena, a minha questão acho que vai responder também a essa pergunta do Emílio,
que eu pretendo é saber como essas relações afro-indígenas contribuíram nesse saber fazer dessas mulheres da comunidade. E como é que os saberes do Partejá e da pagelança, eles determinam essa relação de poder da mulher dentro do grupo social dela. Mais ou menos essa é a minha questão, que também já está sendo dimensionada. E sobre a questão da identidade afro-indígena, é um debate que eu estou me aprofundando mais. Agora eu estou fazendo mais leituras sobre. Na minha graduação, eu trabalhei muito com a genocida Rafa Pacheco para falar sobre essas questões afro-indígenas na Amazônia. E agora eu estou tendo mais leituras do Márcio Gold, mas assim como outros que eu também já estou começando a ler, que é para mim dimensionar mais o olhar, a questão afro-indígena dentro da minha pesquisa. Aí são essas as... E obrigada pelas contribuições, pessoal. Obrigado, viu, Madalena? Acho que é isso mesmo. A questão que eu fiz é que você, de fato, acho que é importante você ter uma definição clara do que você entende como identidades afro-indígenas, né? Parabéns a todos vocês. Obrigada. Bom, colegas, alunos, amigos, sem mais delongas, eu vou sair da reunião. Parabéns. E o Márcio fez uma sugestão de que eu conversasse, se fosse o caso, com a Solange. Eu estou à disposição para isso. Tá? O contato pode ser feito através da Regina. Eu tenho bastante contato com a Regina. Um abraço a todos, então. Uma boa tarde. Eu queria aproveitar a oportunidade também para me despedir e mandar um recado para o Ronaldo. Ei, Ronaldo, eu já respondi ao seu e-mail, tá? Por favor, me escreve, tá? Tá, tchau, pessoal. Tá bom, professora, vou lhe escrever. Talvez amanhã, se Deus quiser. Tá bom, combinado. Seminário agora copiou parente. Agora falta a Gabi, não? Eu acho que a Gabi, ela pediu desculpas porque ela teve que sair. Não foi isso, Emílio? Ela está aí ainda. Isso. Ela tinha uma outra reunião agora, nesse mesmo horário, 6 horas. Aí ela precisou sair, ela pediu desculpas, né? Mas ela ficou de responder algumas das perguntas do chat. Mas como tem a gravação, depois ela ouve e conversa com o Márcio. Isso. Então, acho Eu até aproveito para dizer para todos 4 que depois, né, fora aqui do nosso seminário, eu estou à disposição também para conversar com vocês, né, se tiverem algum interesse em algum dos pontos que eu levantei nas minhas perguntas. Tá? Então, é só entrar em contato, tá bom? Bom, obrigada aos 4, Emílio, Vera. Boa tarde para todos. Então, deixa eu ver se eu entendo. Na sexta-feira é eu e Márcio de novo? É isso? Não, vai ser Cristiana e eu. E a Cândida. Mas gostaríamos da sua presença. Ok. Ok, estaremos lá. Estaremos juntos. Gente. Um abraço. Uma vez. Obrigado. Belo Márcio, bom te ver. Obrigada, gente. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Fiquem bem, com saúde, fiquem em casa. Tchau, Márcio, Lúcia. Tchau a todos. Tchau. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde.
Boa tarde para todos. Boa noite também. Tchau.